bem? Mais uma vez trazendo um novo conteúdo da matemática básica aqui no canal O Mundo da Matemática. Vamos estar falando sobre conjuntos numéricos, uma introdução dos conjuntos numéricos na matemática. Nós sabemos que os números, de uma forma geral, eles são infinitos, tá? Nós sabemos que não temos como escrever o último número, inclusive nós temos até um símbolo que representa o infinito. E entre os números inteiros, entre o 0, 1, o 2, o 3, existem também infinitos números, que são os números decimais, tanto decimais infinitos como decimais finitos, como números irracionais. Então, entre um número inteiro e outro, existem partes pequenas que também são números. Então, a matemática, ela, para organizar melhor essa situação, ela reuniu os números em conjuntos, em grupos, tá? Nós temos o conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais, irracionais e o conjunto dos números complexos. Vamos ver um pouquinho de cada um deles aqui, entendermos melhor sobre essa questão de conjuntos. Vem aqui comigo agora, vamos lá. Conjuntos numéricos. O conjunto dos números naturais e o conjunto dos números naturais é representado pela letra N. Então temos aqui conjunto dos naturais, sempre colocados entre chaves, e os números separados por vírgulas. Então eu tenho o 0, o 1, o 2, o 3, e esses três pontinhos significa que vai para o infinito. Eu parei no 3, não significa que seja uma regra, eu poderia ter parado no 5, no 8, no 12, enfim. Aqui eu paro, coloco vírgula, 3 pontos, significando que continua a sequência, tá? Quando eu quero excluir, ou seja, quando excluímos o 0, no caso desse conjunto, nós representamos por N asterisco. Então veja, 1, 2, 3 e assim por diante. O conjunto dos números naturais teve papel importante nas civilizações antigas, porque era necessário representar por símbolo coisas que representassem quantidades. Então, com o aparecimento da escrita, também se viu necessário escrever símbolos que representassem quantidades. Tanto que o 0 não foi o primeiro, foi um dos últimos números naturais pensados. Ele foi colocado e pensado depois. Sempre pensou em quantidades, 1, 2, 3, para representar algo que não era nada, foi pensado futuramente. Então, naquela época se precisou de criar símbolos. Houve várias formas de representar símbolos. Você pode até pesquisar, existiu números egípcios, números babilônicos, até os romanos, que nós também utilizamos e aprendemos na escola. E, por fim, o conjunto dos números naturais, os números indo-arábicos, que tem esse nome porque foi descoberto, criado pelos hindus e divulgado pelos árabes, tá bom? Então, o número, por si só, o dígito, ele é o algarismo. Então, eu tenho, por exemplo, 3 e o 2, 32. O 32, ele é formado por dois algarismos, o 3 e o 2. Como o nosso sistema de numeração decimal ele é posicional, se eu inverto a posição dos números, eu também inverto o valor do número. Aliás, eu mudo o valor do número. Tudo bem? Esse tipo de explicação eu tenho aqui numa aula, você pode procurar sobre sistema de numeração decimal aqui no canal. Vamos então entender. O conjunto dos números naturais foi um dos primeiros pensados, do 0 em diante. Quando eu quero excluir o 0, eu tenho o N asterisco. Mais tarde também se pensou em representar quantidades negativas. Então se pensou em criar um outro tipo de conjunto, o conjunto dos números inteiros, que são números que vêm antes do 0. Então, na verdade, os naturais, incluindo nos naturais os números negativos. Então eu tenho, na situação dos inteiros, e sempre é representado pela letra Z, eu tenho eles
vindo do infinito e indo para o infinito. Então, nesse exemplo aqui, ó, três pontos, no caso, infinito, vírgula, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, indo para o infinito. Ou seja, o conjunto dos números naturais, eles estão contidos dentro dos números inteiros. Os números inteiros nada mais é do que os negativos, incluindo os naturais neles, tá bom? Bom, também podemos excluir o zero se temos que representar, representaremos assim, z asterisco e os números tirando o zero. Assim também acontece nos outros conjuntos quando eu quero excluir o zero. Nos racionais, nos reais, nós colocamos o asterisco, tá bom? Conjunto dos números racionais. É o conjunto, pertence a este conjunto qualquer número que possa ser escrito na forma de fração, com denominador diferente de zero. Bom, por que denominador diferente de zero? Você tem uma fração qualquer e o denominador é zero, essa representação ela não é possível, porque a fração ela é uma divisão. Então não existe a divisão por zero. Então o denominador pode ser qualquer valor, mesmo que pode ser qualquer valor, mas que não possa ser o zero. Então qualquer número que eu consigo representá-lo ou escrevê-lo na forma de fração, esse número é considerado número racional. Então vamos aqui a alguns exemplos. Eu tenho, por exemplo, o 2/3. O 2/3 é uma fração, portanto é um número racional, tá? Eu tenho, por exemplo, aqui o 1/4 negativo, uma fração negativa. Por ser negativo, não tira a possibilidade de ser um número racional, porque é uma fração. Eu tenho outro número, o 0,5. O 0,5, um número decimal, ele pode ser representado por uma fração? Sim. Se eu tenho, por exemplo, o número 0,5, ele é, na verdade, a fração 1/2, ou 5/10. O 0,5 pode ser representado por infinitas frações, ok? Se você perceber, se você pegar um 1 e dividir pelo 2, você sabe que quando não é possível nós colocamos 0 e vírgula, e aí sim podemos fazer o cálculo, ou seja, 1/2 é a mesma coisa que 0,5. O 0,5, portanto, é um número decimal, é um número racional, porque ele pode ser representado por fração. Aliás, todos os números decimais finitos, porque tem os infinitos e os finitos. Os finitos, quando me apresenta o seu último dígito. Todos os números finitos, decimais, eles podem ser representados por fração. Alguns infinitos também, mas isso vai ser tema para outra aula. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 0,175, esse número é infinito. Seria infinito se ele tivesse 3 pontos indicando que ele ia para o infinito. Quando não tem esses 3 pontos indicando ao infinito, ele é um número finito, que tem fim. E por ser finito, ele pode ser representado por fração. E essa fração aqui, ó, é 175/1000, ou 175 milésimos. Temos aqui no canal aulas sobre frações e números decimais, caso você queira dar uma retomada, ok? Então, os números racionais pode ser qualquer número que são representados por fração. Por exemplo, o 0,5 eu já falei, o número 6. O 6, ele está dentro dos números naturais, ele está aqui, ó, seria a sequência aqui, e também nos números inteiros. O 6, ele pode ser representado por fração. Ele é considerado um número racional. Como assim? Se você pensar que o 6 pode ser escrito dessa forma, 12 meios, onde 12 dividido por 2 é 6, 6 pode ser representado por uma fração. Também pode ser representado assim, 18 terços. Ou seja, o número inteiro 6, ele pode ser representado por uma fração. E o número menos 6, que é negativo, também pode ser representado por uma fração. Olha, se eu dividir o menos 12 por 2, dá menos 6. Ou se eu dividir o 18 por menos 3, também dá menos 6. Ou seja, praticamente o que nós temos aqui é que quase que todos os números
podem ser escritos por fração, quase todos. Mas professor, qual então o número que não é racional, que não pode ser escrito por fração? Essa pergunta eu vou lhe responder numa próxima aula, falando a respeito de números que não podem ser escritos na forma de fração, que é um outro tipo de conjunto numérico, tá certo? Então, nós percebemos aqui que... Muito bem, então pessoal, no caso dos números naturais, inteiros, racionais, eles têm uma ligação um com o outro. Percebem aqui que os números naturais estão inclusos nos números inteiros e que, por sua vez, os números inteiros estão inclusos nos racionais. Por exemplo, todos os naturais também pertencem aos números inteiros. E todos os inteiros, ou seja, todos os números inteiros, inclusive os naturais que estão aqui, podem ser escritos na forma de fração e, portanto, também são racionais. Então, a ideia de conjuntos e subconjuntos é que os naturais, todos os números naturais, estão inclusos e participam dos números inteiros. E todos os números inteiros participam dos números racionais. Ora, então se todos os números racionais, quase todos que existem são racionais, qual é o número que não é racional? Isso é um tema para a próxima aula. Vamos falar de um determinado tipo de número que não é considerado racional porque não pode ser escrito na forma de fração. Tá? É importante então você estar ligado no canal, com o sininho aí acionado. Quando essa aula estiver à disposição, você vai ter essa aula e você vai entender o porquê dos racionais ter um tipo de número que não é racional. Tá? Então essa é a ideia de números, de conjuntos numéricos. Não vamos precisar de mais outra aula para explicarmos, tá bom? Eu quero que você que gostou desse vídeo, ajude-nos aqui no YouTube, dando o seu like, o seu joinha, fortalece, faz crescer o canal no YouTube, ele torna-se recomendado a outras pessoas. Inclusive, se você puder, compartilhe esse vídeo, espalhe esse vídeo, fale para outras pessoas, passe o link a outras pessoas. Você pode postar nas suas redes sociais para que o nosso canal ele cresça em número de pessoas. Até com muita gente podemos até fazer lives. Então eu peço a gentileza que você faça espalhar esse vídeo, tá bom? Caso você não seja inscrito, se inscreva, acione o sininho e estaremos aqui aguardando vocês, esperando a próxima aula, tá bom? Um grande abraço e até mais.